Caruaru, com mais de 400 vagas de estágios em áreas como licenciatura em letras e matemática. Pois é, para quem deseja ingressar no mercado de trabalho, o investimento em profissionalização deve ser prioridade. Por isso, a gente convidou o diretor da Faculdade Nova Roma, Unidade Caruaru, Kenis Bonatti, para falar um pouco mais sobre o assunto. Diretor, bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Cidade. E a gente já queria saber do senhor o seguinte: a gente sabe que as vagas existem por toda a parte, mas falta a chamada mão de obra necessária para assumir determinadas funções. Com isso, o que é que o estudante precisa ter em mente? Eita, a gente está sem o áudio do diretor, mas vamos fazer o seguinte, Rodrigo, vamos dar uma ligadinha para ele. Eu acho que agora foi. Agora sim. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade. Questões de tecnologia, né? Verdade. Bom, vamos lá, falar um pouquinho das oportunidades em Caruaru, em especial essa relação com a educação, né? A gente viu recentemente a Prefeitura de Caruaru, que já vem fazendo um trabalho relacionado à educação muito importante, desde a valorização do piso salarial do profissional, como a manutenção da rede de educação, da rede escolar. E aí a gente se surpreendeu com a quantidade de vagas, 400 vagas de estágio, que é mais do que uma oportunidade para os alunos da área de licenciaturas, né? Eu acredito que seja o reforço de uma demanda que nós estamos tendo no Brasil como um todo. Ou seja, quando eu falo de demanda, nós temos hoje mais vagas do que profissionais disponíveis. Diretor, a educação básica foi e tem sido ainda muito afetada pela pandemia de Covid-19, já que muitos estudantes abandonaram as escolas ou tiveram problemas, dificuldades com o aprendizado no período de restrições. Como isso pode ser revertido? E queria saber do senhor também, a opinião do senhor, se dá para recuperar esse tempo perdido. Olha, a recuperação ela vai se dar com a intensidade das aulas, né? A gente acredita que agora o ciclo escolar, a partir de 2023, ele volte à normalidade por inteiro. Então, acredito que dentro de sala de aula, essa intensidade vai ser aplicada para que esse déficit que aconteceu na pandemia possa ser recuperado. A vinda dos alunos para a parte de estágio junto da rede escolar, ela é fundamental para construir uma base que nós vamos utilizar nos próximos anos. Se você pegar um estudo do Semesp recente, até 2024, salvo engano, a gente vai ter praticamente 200 mil professores de déficit, porque naturalmente as pessoas estão deixando de cursar a área da licenciatura, como pedagogia, história, matemática, e isso tem um impacto direto nas cidades. Então a gente vê uma quantidade, por exemplo, de contratação agora recente de professores e de estágio, e a gente está falando de um município. Então você imagina todo esse fator sendo aplicado no país como um todo. Então, quando você traz um número de profissionais maiores para dentro da unidade escolar e você amplia essa intensidade, sim, você recupera o tempo perdido. Não é algo fácil, não vai acontecer da noite para o dia, mas o início da recuperação vai ter o seu start. Diretor, de 2009 até 2021, segundo o INEP, houve um crescimento de pouco mais de 10% no número de professores na educação básica. De 2014 para cá, o número estagnou. Existe a tendência de que o número de docentes aumente, e como é que isso pode acontecer? Então, esse é justamente o gap que nós temos hoje no mercado educacional. Por que esse número estagnou? Porque se você pegar o número de ingressantes, de pessoas que estão procurando os cursos de licenciaturas, caiu drasticamente. O que a gente tem visto, em especial na rede privada, é o encerramento dos cursos de licenciaturas.
Então a gente tenta fortalecer isso com o propósito da educação, com a apresentação de uma matriz diferenciada, inovadora, atualizada. A gente tem que desconectar aquela questão de sala de aula que existe desde sempre. Uma pessoa falando e outras escutando. Então, trazer isso para dentro da sala de aula desde a primeira infância, com a participação maior dos alunos e, principalmente, a retomada da valorização do docente. Diretor, o que a gente vê aí há décadas é uma diminuição dessa valorização. Perfeito. Diretor, vamos falar então agora da questão salarial, porque nos últimos dias, né, essa questão tem sido muito debatida, de forma até ampliada, né, sobre o piso salarial da categoria. Esse reajuste pode estimular para que mais profissionais surjam no mercado da educação? Não só pode, como eu acredito que vai estimular. Eu acho que é algo conexo, né? Algo que tem quando o mercado busca muito isso, né? Se a gente pegar, por exemplo, a área de tecnologia está em alta porque existe muita demanda e pouca oferta de profissionais. Então, naturalmente, esse salário escalou. Isso vai acontecer na educação. Ou seja, se a gente pega o estudo do déficit que nós vamos ter de professores no mercado, como é que o mercado reage naturalmente? Eu preciso pagar mais para ter os melhores professores. Então, essa ampliação salarial, com certeza, faz parte da composição de valorização do docente. Ô diretor, e assim, a gente aqui na nossa cidade, né, a gente tem visto um movimento dos cursos encerrarem, né, as faculdades deixarem de ofertar. Então é importante também que o ensino superior ele veja esse déficit, né, nas profissões, ofertem esses cursos para que esses professores possam surgir e estar ensinando na educação básica, né, tapando esse buraco, digamos assim. Olha, falando da minha instituição, da Nova Roma, nós já existimos há 15 anos em Recife e chegamos a praticamente 2 anos aí em Caruaru. E a ideia era, com quais cursos chegar, quais os cursos oferecer. Então eu sempre gosto de dizer que a educação ela pode ser um negócio, e deve ser, mas tem que ter propósito. Né? O que é que nós, enquanto instituições, estamos contribuindo, estamos modificando na sociedade? E a partir do momento que a gente mantém os cursos de licenciatura que nós temos, por exemplo, letras, pedagogia e história, isso é um passo importante. Porque não, talvez não seja um curso rentável ou um curso mais rentável. Mas qual o propósito da instituição? É exatamente isso que você disse. Instituições fecham as vagas de ensino, como é que a gente vai ter professor? Então acredito que seja esse esforço da iniciativa privada, e não só o esforço da iniciativa privada, mas eu acho que o jovem, ele voltar a enxergar a oportunidade em ser professor, ele voltar a ter o desejo de ensinar, isso é muito importante. Mas concordo com você que a gente tem visto vagas fechando. Perfeito, então, diretor. A gente agradece muito, ficamos muito felizes, né, de existirem instituições ainda com essa consciência da importância do professor, né, de que a gente precisa investir primeiro em educação básica para depois, que é a base, né? Para o estudante ele ir evoluindo. E olha, nossos canais estão sempre à disposição, sempre que tiver um debate assim, traga para a gente que vai ser um prazer, viu? Até a próxima. Até a próxima. Eu que agradeço a participação e uma ótima semana para todos. Aí a gente conversou com Kenis Bonatti, que é diretor da Faculdade Nova Roma aqui em Caruaru, falando um pouquinho sobre a necessidade das instituições, né, Rodrigo, de terem um olhar mais diferenciado para a educação básica e ofertarem vagas de licenciaturas, né, que são o que formam os professores. Para toda profissão, né, é necessário um professor, seja ela qual for, sempre tem que ter um professor, sempre tem que passar
por um professor. Exatamente. Vamos seguindo por aqui porque a gente vai fazer a primeira pausa agora do seu Jornal da Cidade. No próximo bloco a gente fala que Caruaru decidiu suspender a imunização contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos de idade. Isso por falta de doses, tá? Aqui na cidade. A gente traz os detalhes já já. Infelizmente. A gente também traz para você como estão funcionando os novos acessos ao ECAC. A gente volta daqui a pouquinho, não sai daí, agora 7h22.